Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo, eu vou ensinar como a fazer o cadastro da antropometria para um paciente idoso, que é avaliado a partir dos 60 anos. Primeiro passo, nós vamos buscar o paciente para que o nome e a idade dele apareçam na parte inferior do programa. Observe que aqui no módulo paciente, quando fazemos o cadastro dele, nós temos que colocar a data de nascimento e o sexo. Então, quando colocamos esses dados, que são obrigatórios, e selecionamos o paciente para trabalhar com ele, o programa já sabe automaticamente que se trata de um paciente idoso e do sexo masculino. Ou seja, toda a classificação da antropometria e dos cardápios serão voltados para este paciente. Agora que eu busquei o paciente que eu desejo trabalhar, que o nome e a idade dele aparecem na parte inferior do programa, eu vou então iniciar a antropometria dele. Então eu entro no módulo de antropometria e para adicionar os dados, primeiro eu vou clicar no botão N de novo. E eu vou colocar os dados obrigatórios, que são o peso e a estatura. Aqui no caso, a estatura do paciente aparece automaticamente porque ele já veio em algumas outras consultas. No caso, essa avaliação seria um retorno. Neste paciente idoso, eu vou inserir as dobras cutâneas do protocolo do Derney, que é o mais utilizado para saber o percentual de gordura de um paciente adulto, idoso, que não seja atleta. Então, para saber quais são as dobras utilizadas nesse protocolo, aqui ao lado direito nós temos o roteiro das dobras cutâneas. Então, eu clico para selecionar o protocolo. Quando eu clico no Derney, ele me mostra quais as dobras que eu devo utilizar para calcular o percentual de gordura para este paciente. Qualquer outro protocolo, quando eu clico em cima, ele me mostra quais as dobras que são utilizadas. No caso aqui, como eu já expliquei, eu vou trabalhar com o Derney. Eu também vou adicionar alguns perímetros para verificar a classificação do risco cardíaco e desnutrição. Aqui no NutriLife, nós temos também a parte onde nós podemos colocar os diâmetros de punho e joelho. Essa parte é uma novidade no NutriLife. Os diâmetros são aferidos com a ajuda de um equipamento chamado paquímetro, e quando eu coloco os valores dos diâmetros aqui, o software vai mostrar os resultados de peso ósseo do paciente, do peso muscular e do peso residual. Quando eu termino de inserir os dados que eu desejo para a antropometria, eu clico então no botão G, gravar, e vou verificar os resultados da avaliação. Então, eu já entrei na avaliação calculada. Como ele é um paciente idoso, o estado nutricional é todo alterado. Então, por exemplo, aqui o valor do IMC do paciente. Se verificarmos esse valor em um paciente normal, um adulto, ele estaria com sobrepeso, que o IMC está com 25,02. Só que a classificação para um paciente idoso é diferente, então ele mostra que o paciente está em eutrofia. De acordo com as circunferências da cintura e do quadril que eu adicionei na tela anterior, ele me mostra a relação cintura e quadril e a classificação. E a circunferência da cintura também, ele me mostra o risco de complicação metabólica, no caso desse paciente com risco elevado. Com as medidas que eu coloquei de braço e punho, eu tenho os resultados para a adequação da circunferência do braço, circunferência muscular do braço, a classificação da prega do tríceps. Todos esses resultados eu posso clicar nesse botão R de relatório e imprimir um relatório para o meu paciente. Eu posso tanto imprimir como gerar em PDF. A próxima aba é a aba de composição corporal. No caso, nós estamos trabalhando com o protocolo do Derney. Aqui aparecem dois protocolos, pois eles utilizam as mesmas dobras cutâneas, mas eu vou verificar apenas os resultados do protocolo que eu gosto de trabalhar.
Aqui ele me mostra, então, qual o percentual de gordura do paciente, o valor da densidade corporal, o peso gordo em quilos, o peso da massa magra em quilos e quantos por cento de massa magra esse paciente tem. Eu verifico, então, qual é o percentual de gordura do meu paciente e faço a classificação aqui no infográfico. Então, ele me mostra que é um paciente com mais de 60 anos e quais as classificações. O meu paciente está com 31,63% de gordura. Ele está com o percentual de gordura aqui nesta cor vermelha, ou seja, o percentual de gordura dele está como obesidade. Eu posso entregar este relatório para o meu paciente e antes de fazer a entrega do relatório, eu posso personalizar o relatório. Aqui temos também o peso ósseo, o peso muscular e o peso residual. O peso residual ele corresponde ao peso dos componentes corporais, excluindo a gordura, os músculos e os ossos. Para personalizar o relatório, eu clico aqui no botão personalizar relatório, seleciono os dados que eu quero que apareçam. No caso, eu quero que apareça uma barra gráfica. Essa parte de classificação do percentual de gordura e o aceitável de gordura, vocês podem verificar na aula para atendimento de um paciente atleta. Então, eu vou retirar essas duas opções e o protocolo que eu estou trabalhando, no caso, é o Durney. Então, eu fiz o gerenciamento do meu relatório. Feito o gerenciamento, eu clico no botão R e aqui está o relatório para o percentual de gordura que eu posso também entregar para o meu paciente. Temos a aba de cálculos energéticos. Como é um paciente idoso, nós verificamos que o TMB, a taxa metabólica basal desse paciente, ela diminuiu bastante. Isso conforme a idade mesmo diminui a taxa metabólica. Então eu verifico aqui que temos vários protocolos. Nós temos os protocolos das novas DRIs, a taxa metabólica basal do FAOMS e o VET-FAOMS, que é a taxa metabólica vezes um fator atividade. Temos também a taxa metabólica pelo Harris-Benedict e o VET pelo Harris-Benedict e também para pacientes queimados. Aqui nesta aula eu vou trabalhar com o protocolo do FAOMS. Então eu verifico qual é a taxa metabólica basal, que é o mínimo que o meu paciente precisa por dia. E aqui ele está verificando o fator atividade como fator atividade leve, que é o valor 1,55 do FAOMS, mas eu posso alterar este valor. Para eu alterar o fator atividade, eu clico aqui em gerenciamento, escolho o protocolo, que é o FAOMS, e aqui então ele está trabalhando com este valor. Eu vou colocar a entrada manual. Vou colocar o valor de 1,2 como se meu paciente fosse sedentário. Quando eu confirmo, verifique que ele alterou o valor aqui. Então, eu sei que a taxa metabólica basal do meu paciente é esta, e como ele é sedentário, o máximo que eu posso trabalhar é de 1.313 calorias. O meu paciente, eu já verifiquei que o IMC dele está em eutrofia, porém ele tem risco metabólico, ele tem complicação metabólica por conta da circunferência da cintura. Então, eu desejo diminuir um pouco o valor de calorias para ele perder peso. Aqui, nós temos 3 opções para trabalhar para o paciente perder peso. Nós temos o método percentual, que eu posso selecionar a opção redução calórica, escolho o protocolo que eu estou trabalhando. Vamos supor que eu desejo diminuir 5% desse valor calórico do meu paciente. Então, ele mostra que eu posso montar um cardápio para o meu paciente de 1.247 calorias com uma redução de 5%. Nós também temos o método Venta, que eu coloco quantos quilos eu quero reduzir para o meu paciente no mês. O máximo que eu posso reduzir é de 4 quilos. Então, vou colocar aqui uma redução de 1 quilo no mês. Para reduzir 1 quilo no mês desse meu paciente, eu tenho que retirar aqui do VET, ele mostra aqui que é pelo FAOMS, o valor de 257 calorias. Então, eu vou verificar este valor menos 257 calorias. E também tem a opção da regra de bolso, que eu clico aqui nesta aba, que eu vou calcular calorias por quilo de peso. Para quem tiver dúvida, nós temos aqui a opção passe o mouse e ele fala, para perder peso eu tenho que trabalhar com o valor de 20 a 25 calorias, tem a manutenção de 25 a 30 ou para ganho de peso de 30 a 35 calorias. No caso dele é para perder peso, eu vou trabalhar com esse valor mínimo. E ele me passa um valor de 1.550 calorias. Eu gosto de trabalhar também com o método percentual, então eu vou montar um cardápio para o meu paciente de 1.247 calorias, para ele perder peso.
Nós temos também a aba de gasto energético para quem trabalha com pacientes atletas, onde nós podemos calcular o gasto energético de cada atividade física que ele faz no dia. Para quem trabalha com a balança de bioimpedância, nós também temos uma aula que ensina como inserir os dados da balança da bioimpedância aqui na antropometria do paciente. Conforme nós inserimos os dados da balança de bioimpedância, o NutriLife ele monta gráficos comparativos de cada avaliação que foi feita com esta balança. No caso aqui eu não vou inserir dados. E por fim, finalizando a avaliação deste meu paciente, eu posso montar um diagnóstico da avaliação de hoje. Então, eu faço aqui um breve resumo dessa antropometria. Então, eu termino de fazer um breve resumo do que foi feito aqui nesta antropometria e clico então no botão G gravar. Aqui ao lado no diagnóstico, como eu expliquei, ele é um paciente de retorno. Então, nós temos algumas outras avaliações que o paciente já fez aqui no programa. Uma dúvida frequente que nós verificamos é que quando nós terminamos a avaliação, como que é feito o resgate para verificar os resultados depois? Toda vez que nós fazemos uma antropometria ou um cardápio para o paciente, os dados ficam salvos aqui no histórico. Quando eu clico no histórico, ele me mostra as datas e as avaliações que já foram feitas. Então, o histórico das avaliações antropométricas e dietéticas permitem que seus dados sejam resgatados clicando 2 vezes em cima da data desejada. Então, se eu quiser resgatar os dados da avaliação anterior deste paciente, eu clico 2 vezes na data que foi feita a avaliação e eu entro, então, aqui na tela onde tem os dados que foram inseridos. Para eu verificar os resultados, eu clico no botão C, calcular, e estou aqui, então, na avaliação calculada. Então, é desta forma que eu faço o resgate de uma avaliação que já foi feita para o paciente. Nós finalizamos por aqui mais uma aula do software e não deixe de assistir aos outros vídeos tutoriais do NutriLife para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Caso ainda esteja com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo Skype, pelo chat online, Facebook ou e-mail, pois nós estaremos à sua inteira disposição. NutriLife, quem compara, escolhe.